Senhor Jesus, amigos espirituais, espíritos protetores, companheiros da nossa jornada, dessa nossa família espiritual, pedimos nesse momento força e coragem para que nós possamos continuar sempre no caminho do bem, fazendo o melhor possível dentro daquilo que nos foi programado. Agradeço a oportunidade da convivência nestes grupos espirituais. Peço a Deus a força e a iluminação necessária para seguir sempre no caminho do bem. Assim seja. Nós temos um estudo belíssimo. Doutrina espírita pura. Simplesmente a doutrina na sua pureza máxima. A fé que transporta montanha. Quando nós compreendemos o Evangelho, e a hora que vocês tiverem um tempo, pegue o Evangelho. Abra nesta página e leia pedacinho por pedacinho, frase por frase, e preste bastante atenção neste conhecimento. Neste conhecimento, Jesus fala com clareza. Os apóstolos que não puderam curar os obsediados, porque aparecem os obsediados que caíam na água e no fogo. O que é a água? Naquela época não tinha esse estudo de caráter das criaturas, mas falava, fulano é água, fulano é fogo, fulano é igual ao vento, fulano é terra. Então, ainda não tinha tantos termos, mas cada caráter era colocado de forma que pudesse ser entendido. Chegou até Jesus um homem que, posto de joelho, falou para o Cristo: meu filho é lunático. O que é lunático? Era epilético. Ele recebia os espíritos bravos, revoltados, que atingia todo o seu sistema nervoso central. Porque a ação de um espírito, assim, muito denso, muito pesado, quando o médium o recebe, ele sente todo no seu sistema nervoso central, balança, trepida aqueles fluidos. E o médium sabe disso. Então, aquele filho era um espírito obsediado. É uma atividade elétrica anormal, excessiva. E esse é um caso simultâneo. Esses espíritos vêm e atingem as criaturas, grandes ou pequenas, porque ele traz nesse passado dele toda essa energia de ódio, de raiva ou de vingança. E ele lança toda essa sua força de grupos de neurônios, levando às manifestações neurológicas. Então, vai atingir profundamente aquela criatura pela ação desses espíritos. Então, isso já existia na época do Cristo. Jesus comprova a manifestação desses espíritos. Cai no fogo. O que significava? O caráter de fogo. Irascibilidade, ímpio, autoritário, orgulhoso, presunçoso, vaidoso. Então, o espírito que se manifestava ali, através do filho dele, era autoritário, que todos os médiuns conhecem isso, nas manifestações dos espíritos, orgulhoso, presunçoso e vaidoso. Qual é o médium que já não trabalhou vendo este caráter desses espíritos? Só que naquele tempo não tinha essa quantidade de informações. Então falava, meu filho é fogo,
Antigamente, assim, moleque é fogo. Isso é um fogo, esse moleque. Sempre existiu isso, é fogo na roupa. Sempre existiu essa fala, quando é muito arteiro, muito levado, e tudo mais. Então, essa é uma forma ainda antiga de colocação. Muitas vezes cai na água. Quer dizer, indolente, desgostoso, submisso, preguiçoso, inconstância, incerteza, medo. Então, isso é um processo obsessivo. Obsessivo. Quando o médium fica naquele estado preguiçoso, inconstante, de incerteza, de medo, de pavor. Então, Jesus falou isso com muita clareza. Não houve erro para o ensino para os espíritas. Então, o evangelho, segundo o espiritismo, é para os médiuns, os trabalhadores da última hora. Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curar. Não puderam curar aquele filho doente. E olha o que aconteceu. Jesus, maravilhoso, ó raça incrédula e depravada. Jesus era chique. O que ele disse? Você não tem fé, você é incrédula, você não acredita. Depravada por quê? Porque não tinha ainda o efeito moral forte de conhecimento, ainda estava infeliz na sua participação. Se tiverdes fé, olha o que ele falou para os discípulos, para você, médium, para mim, para você, para Eli, para todos nós aqui. Falou isso. E chamou nós também de incrédulos e depravados, tá bom? Então, começamos a se mexer mais rápido possível. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, que era o processo obsessivo. Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Então, um médium que pega um espírito desse, socorre, ampara e fala, você vai sair daqui, você vai para uma colônia espiritual. Ele tem que ir. Foi isso que Jesus disse, que podia transportar. Então, se nós não colocarmos a doutrina em cada palavra do Cristo, nós não a compreendemos. E nada seria impossível. Então, nós, médios, podemos trabalhar, socorrer, balsamizar com conhecimento. Que foi isso que Jesus quis falar para nós. E aí vem os apóstolos. Por que não podemos nós expulsar esse demônio, que seria os espíritos? É por isso que essa palavra demônio vem lá do antigo da Bíblia ainda, lá daquele tempo. E Jesus expulsou o demônio. Então, Jesus, como que ele ia tirar isso? Então, Jesus mostrou, na montanha de dificuldade médio, você vai tirar a sua montanha de dificuldade, sua resistência, sua má vontade, o preconceito da sua rotina, o seu egoísmo, seus interesses materiais além do limite, paixões orgulhosas, cegueira do fanatismo. Foi isso que Jesus quis dizer, que nós éramos uma raça depravada ainda, que nós não éramos ainda aquele verdadeiro cristão, capaz de tirar de nós mesmos, tirar de nós mesmos, tirar da nossa família, da nossa casa, de cima da nossa cabeça. É isso que Jesus quis falar. E é isso que é cristianismo. Cristianismo redivivo, por quê? Veio relembrar o que o Cristo falou e o que não foi entendido. A incredulidade é uma falta de amor. Então, o que eu preciso? A falta da partícula do amor de Deus. Todo médium tem necessidade da partícula do amor de Deus para poder trabalhar. É essa partícula que muda a alma. Que muda a alma.
Os fluidos mudam o perispírito. Os fluidos mudam o corpo físico. O duplo etéreo, quantos corpos quiser, o fluido muda. Mas quem muda a alma? A partícula divina do Criador. Nós somos uma partícula divina do Criador. E só essa partícula divina pode transformar a nossa alma, o nosso espírito. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança em si mesmo. Então, o médium tem que confiar em si mesmo. Tem que confiar no seu taco. Por mais difícil que seja. Faz uma vez, faz duas, faz três, até aprender. Ninguém aprende a cozinhar, o computador chega e já sabe. Não, é um trabalho constante de estudo, de faculdade, de aprendizado. Então, vamos errar? Vamos. Mas confie em você. Um dia você vai ficar ótimo. Essa espécie de lucidez que permita que veja com o pensamento. Olha que coisa linda, ensinada no Evangelho. A lucidez que permite ver. Então, quando nós estamos menos obsedados, que nós estamos com a mente clara, nós podemos entrever o melhor. Vai curar, vai sarar, ou você precisa trabalhar assim, ou assim. A nossa mente, ela percebe as instruções e as orientações dadas pelos espíritos. Então, eu tenho que confiar em mim mesmo. Eu preciso ver o que está lá na frente, para que eu possa trabalhar com segurança. É isso que o Evangelho está nos ensinando. O médium, os meios de chegar lá, está lá no Evangelho, hein? Esse aqui é texto do Evangelho. Quais são os meios? Trabalho de obsessões, vibrações, trabalho de cura, entendimento. O que eu tenho que fazer para solucionar a obsessão? Meios são o que eu vou usar, né? O que eu tenho no meio? Eu tenho fluido, eu tenho essa energia, eu tenho um trabalho feito, eu tenho o quê? Qual é o que eu vou usar para tirar a obsessão? É isso daí. É isso que é meio. Eu estudo o que está ali, o processo, para que eu possa solucionar a meta que se quer alcançar. O que eu quero alcançar com esse meu trabalho? Aquele que possui o caminho. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a mediunidade, gente. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sei que às vezes não conseguimos entender. O caminho é a mediunidade. Esse é o caminho, não tem outro. Embora tão desconhecida, tão maltratada, tão machucada, é a palavra mediunidade, mas é ela que é as soluções para toda a sua vida, para todo o seu karma, para todas as suas dificuldades, para todas as pedras no teu caminho, por onde você tiver que passar. É todo o caminho, é todo o conhecimento que o médium, na sua caminhada, nas suas experiências, que ele tem que desenvolver, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que edificar-se, ou seja, buscar o conhecimento, buscar a luz, buscar todo esse conhecimento para que ele possa realmente sair e se libertar. E Jesus vem de uma forma bem clara dizer-nos que a necessidade do conhecimento,
a necessidade de desenvolvermos, a necessidade de nós trocarmos experiências. E a mediunidade nos dá essa condição precisa. Porque todos nós temos a certeza de que nós temos um fim determinado a atingir. Todos nós. Então, médios, espíritas, a nossa mediunidade é a bênção que o Senhor Pai misericordioso nos concedeu, para que a gente pudesse realizar e ter a certeza da realização das nossas atividades, do nosso progresso, das nossas benfeitorias, de tudo aquilo que nós programamos na espiritualidade. Então, a mediunidade é uma bênção concedida a todos nós. Todos nós somos médiuns. E esse Pai de amor vem nos dar essa luz através do grande Mestre Jesus. E esse poder dessa fé irresistível, é essa fé que nós devemos ter, essa fé segura, essa fé sólida, essa fé com conhecimento. Esse conhecimento vai nos dar esse poder de conhecer essa ação magnética de um modo direto e especial. Esse modo direto vai nos dar a condição de a gente entender os fluidos, de saber quando o espírito se aproxima, quando o espírito está nos intuindo ou nos subjugando, nos fascinando. E é esse conhecimento que nós devemos ter, esse poder que nós, pelo conhecimento, nós vamos adquirir. E é através desse conhecimento que nós vamos poder modificar a qualidade dos fluidos. E nós, médios, sabemos perfeitamente disso, que quando o espírito se aproxima de nós, com o seu ódio, com a sua raiva, com aquele fluido que nos envolve, que nos traz uma dor terrível de cabeça, que nos traz a dor nos nossos braços, nos nossos ombros, ou ataca o nosso sistema nervoso central, a nossa possibilidade de nós reagirmos, modificarmos esse fluido é imensa pelo conhecimento, mudando, transformando, modificando esse fluido. E isso nos faz mostrar que nós temos uma fé ardente. E essa fé ardente nos dá essa condição de ter uma vontade dirigida, porque eu vou no alvo. Eu vou no espírito, eu vou naquela falange e atinjo aquilo, porque a vontade que eu quero é auxiliar o espírito, é aquela vontade dirigida para o bem, somente para o bem. Então, nós, médios, temos que estudar fluidos, temos que saber reconhecer as qualidades desses fluidos, o que pode nos atingir e como podemos transformar, modificar todos esses fluidos que nos atingem. Se vem a tristeza, vamos mudar e transformar em alegria. Se está ali com uma depressão imensa, com aquela vontade de morrer, porque o espírito, ele sente aquela vontade. Ele já cometeu o ato, ele já passou para a espiritualidade. Então, vamos conversar com o espírito, vamos mudar esse fluido, vamos trazer ele para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. E assim, nós vamos crescendo e auxiliando todos esses nossos irmãos. O intermediário, o agente, o médium, homens ou mulheres, atua sobre o fluido cósmico universal. O elemento de trabalho do médium é o fluido cósmico universal. Por essa razão, nós vamos buscar das nossas preces, sempre vamos pedir para trabalhar com o fluido cósmico universal. E esse fluido vem até nós e nós elaboramos.
Então, o médium, com as suas forças eletromagnéticas, ele dá um impulso, ele exprime, ele puxa, ele leva, ele traz, ele esparrama, ele circula. É o médium. Quem faz isso é o médium. É o médium que vai em volta do obsediado e tira aqueles fluidos. É o médium que trabalha. Então, não existe médium passivo, parado no tempo, esperando a coisa. Isso não existe. Quem trabalha, quem faz, quem comanda, quem tem a vida ativa é o médium. Um grande poder fluídico. O médium, quando ele é saudável, tem conhecimento, então ele tem o poder. Esse poder é algo que ele conquista. Ninguém recebe o poder plim-plim na cabeça dele. Não tem nenhum comprimido que vai fazer isso. É você que elabora, é você que roga, é você que o tem. Por isso, o médium, ele tem que trabalhar para conquistar a sua própria força, a sua própria dinamismo espiritual, que não passam de um efeito de uma lei natural. Então, somos nós que trabalhamos dentro da nossa própria lei, que Deus nos traz, que Deus nos permite realizarmos. É isso que somos. Como realizar? Um médium vai rogar a Deus, ao fluido cósmico universal, vai usar o seu magnetismo de força de atração e repulsão, a sua vontade, e vai entrar a fé, com absoluta segurança, realizando o bem desejado. Aquilo que você quer realizar, você vai o fazer. Então, o faça. Médium não pode ter medo, nem faniquito. Entra, faz, faça. Tudo certinho, tudo bonitinho. A fé religiosa. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. O que é a verdade para nós espírita? A vida continua após a morte. A alma, o espírito, é o que ele é encarnado. Bom ou mal, mentiroso ou verdadeiro, falso ou justo. Aquilo que ele será após a morte. Isso é uma verdade. E ele sofre de acordo com aquilo que ele é. Então, não adianta nós, espírita, fingir um caráter. Dizer, fulano era bom, porque deu meia dúzia de cesta. Não acredita nisso, não. Ele não vai se salvar porque ele deu meia dúzia de cesta. Ele era caridoso, gente, ele levantava de madrugada e levava comida para os outros. Mais do que dever e obrigação. Está sobrando, vai dar agasalho, vai dar roupa. Mas o que vai salvar é a alma. Não é essa caridade material, é a caridade espiritual. Entenda bem. Você pode fazer toda a caridade material que você quiser. Pode dar todo o seu dinheiro, suas joias, suas pratas, pode dar tudo. Isso não significa que você vai entrar no céu. A tua alma tem que estar leve. 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 É isso que você tem que entender. Não pode estar com fluido denso e nem pesado. As provas, as almas vivem e chovem-lhes ao seu redor. Então, nós temos prova de que as almas sofrem após a morte. A maioria das pessoas são obsediadas, são infelizes e são doentes. Essa prova, basta você olhar. Abra teu olho e olha ao teu redor. E você vai ver as obsessões gigantescas ao nosso redor. Porque eles fogem de observar. Então, espírita, observe. Analise a sua família, sem crítica, sem faniquito. Socorra, de boca fechada, bonitinha, arrumadinha, jeitosinha, sem dificuldade nenhuma, sem faniquito, sem brabeza, sem nada. Faça o bem,
sem olhar a quem. Ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Todos nós podemos possuir a fé. Em certas pessoas, a fé aparece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolver. Tem pessoa que já tem essa fé ardente, porque ela já era uma fé ardente em outras vidas. Ela já tinha essa fé. Ela já veio para cá. Então, basta fazer isso, pronto, a fé acende, porque ela já tinha. Agora, nós que estamos desenvolvendo essa partícula, vamos levar mais algum tempo nesse processo de aprendizado. Alguns médios, tudo tem que aprender. Então, não existe dois médios iguais no mundo. Cada médio está no seu lugar, no seu espaço e no seu aprendizado. Todo médio tem tudo para aprender. Outros já estudaram em outras vidas, já foram para a faculdade, já estudaram. Ele vem com o seu conhecimento. Então, não existe assim, falar, ai, Deus dá inteligência para um e outro aqui. Não, é o espírito que vai atrás, é o espírito que busca, é o nosso aprendizado. É evidência da natureza retardatária. Então, ele ficou para trás, não quis estudar, não quis saber da mediunidade. É problema dele, só que está para trás de livre e espontânea vontade. Elas dificilmente penetram as instruções do que aprendeu. Se não concluir nesta vida, ficará para a próxima reencarnação. Então, isso eu quero lembrar para vocês. Não deixe para a próxima reencarnação para fazer o que você tem que fazer hoje. Faça agora nessa encarnação. Faça o melhor. Você já veio complicado, já veio obsedado, já veio virado do avesso. Agora, quer voltar do mesmo jeito para voltar do avesso de novo para cá? Quer dizer, gente, é uma questão de lógica. A alma nasce bem porque ela se prepara. Se nós queremos nascer numa família com nossos avós, netos, reencarnados daqui 2, 3 gerações, gente, socorre teus parentes, porque você vai nascer na casa dos teus parentes. E daí? Adianta reclamar? Não. Leva todos os parentes para as colônias espirituais, de todas, bons, ruins e maus, feios e bonitos. Leva todo gordo, magro, todo mundo. Não deixa ninguém para trás. Em outras, já renasce com conhecimento. Então, com a educação intuitiva da visão e da percepção, feita em outras reencarnações. Então, a visão, a percepção, a educação já foi feita. Já é um médio educado, já é um médio que sabe receber, já é um médio que sabe trabalhar, mas é muito raro, nós não vemos isso com facilidade. A maioria de nós aqui ainda estamos em aprendizado. Então, o nosso trabalho é aprender agora. A base da fé, ter a inteligência perfeita naquilo que se deve crer. Então, se eu rogo para Deus a partícula divina, eu desenvolvo a minha inteligência. Porque Deus é inteligência suprema. Então, eu vou na fonte suprema buscar a inteligência suprema. Então, eu tenho que orar sempre para Deus, para pedir a inteligência, pedir a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade. É preciso, sobretudo, compreender. Para crer, não basta ver. Quem vê é a alma que vê, a alma que sente, a alma. Então, é a nossa alma que vai sobreviver após a morte. E ela é a peça mais importante do nosso aprendizado. Precisamos do raciocínio, do livre-arbítrio. O médio tem que ter a liberdade de pensar. Não existe médio condicionado, nós não somos soldadinhos rasos, nós não somos homens de lata, nós não somos robô, porque nós somos, cada ser humano tem a sua inteligência, a sua missão, o seu lugar, o seu trabalho. A liberdade de agir.
Não existe condicionamento, porque aqui é assim, assim, o assado. É o médium que vai trabalhar naquele passado, naquela sua pesquisa. Não sou eu, dirigente, que vou tirar a sua pesquisa, o seu conhecimento, aonde ele tem que caminhar. Então, o dirigente tem que ser sábio, tem que ser inteligente, tem que estudar bastante, para não prejudicar os médios, não prejudicar as criaturas, o seu crescimento. A liberdade de realizar o bem. Então, tem que deixar. Vai cair, vai escorregar? Não vai cair, vai escorregar. É um aprendizado. Deixa cair, levanta de novo, começa de novo. Um dirigente não tem medo de recomeçar 1000 vezes. Um dirigente começa 1000 vezes, se necessário for. Por quê? Nós estamos em aprendizado. Para fazer precisamos do conhecimento. Então, o médium só é seguro quando ele tem conhecimento. Porque o médium que não tem o conhecimento, ele é temeroso, ele tem medo. E o medo é o que vai impedir de realizar aquilo que ele veio fazer. Então, o que o médium tem que fazer? Ele tem que colocar todos os seus familiares, entes queridos, toda essa gama de espíritos preguiçosos, lunático, vaidoso, indolente, orgulhoso, medroso, cansado, resistente, incrédulo, nas bacias para queimar. Porque esse fluido, nós lembramos que a alma não queima, a alma não queima, a alma não morre, nós somos imortais, pode jogar uma bomba atômica em cima de nós, então nós vamos ficar com a nossa alma. Nós somos imortais. Nada destrói a alma. O que destrói são os fluidos. Por que o fogo pode destruir? O ódio, a raiva, a vingança, porque é mal, é pesado, é cristalizado, é duro, é duro. O ódio em pedra, tudo em pedra, fica ruim. Então, nós precisamos de algo que exploda, aquece e exploda. Todas as partículas do ódio, da raiva, da vingança, do desamor. É isso que eu preciso entender. É o calor que vai fazer uma explosão atômica desses fluidos. Refazer os corpos espirituais, desconsagrar, desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, dissolver, queimar, desmaterializar. O que eu estou falando? Estou falando de fluidos, de partículas atômicas, subatômicas, monopartículas, que estão no perispírito e elas precisam ser solvidas para tirar o peso da alma, o peso do ódio, o peso da raiva, o peso da preguiça. É isso que médium tem que entender. E encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Então, tem que encaminhar os espíritos limpinhos, sem peso. Porque como que você vai levar esses espíritos numa colônia espiritual limpinha, bonitinha, tudo verdinho, tudo em paz, todo mundo trabalhando, levar gente bagunceira, desordeira lá dentro, cheio de ódio, sujando as calçadas, esparramando aquele ódio para tudo que é lugar. Gente, é uma questão de ética, é uma questão de responsabilidade. Então, não tem como você pegar um espírito, um bralino todo sujo, lameado, e colocar uma coisa. Ele tem que passar no sistema de limpeza. Ele tem que passar nas nossas colônias de retificação, que são as nossas bacias. É ali que vai tirar toda a sua sujeira para poder levar ele para lá. Enquanto ele não estiver limpinho, areadinho, você não tem como levar ele para lá, gente. Então, não importa se ficar uma semana, 2 dias, 40 dias, 60 dias, até que ele fique limpo. É isso que o médium tem que entender, não é assim, ó.
Como que vai solver esses fluidos? Olha nós, a hora que nós estamos com um faniquito bravo, e você ora para você, tenho certeza que você não faz isso em 2 minutos, você fica bastante tempo respirando, limpando, até tirar o ódio, a raiva que está dentro de você. É assim que funciona. Então, o espírito leva algum tempo nesse trabalho. Se eu tiver fé, toda fé a ponto de mover montanha, mas não tiver amor, nada sou. O que falou e o que é o amor? O amor é a partícula divina do Criador. O amor é a partícula divina do Criador. Não adianta você ir lá e querer limpar e não colocar na criatura a partícula do amor de Deus. Acordá-lo para junto de Deus, junto do grande Mestre Jesus. Então, você pode ter força, pode ser isso e aquilo, mas se você não tiver o amor de Deus em tudo aquilo que você realiza, nós nada seremos. É isso, as mensagens eram difíceis de serem entendidas porque elas são ocultas, a verdade está oculta, é para aquele que estuda, é para aquele que tem conhecimento. Por isso, todo médium espírita, a abrir os seus trabalhos, ele vai até Deus e busca a partícula divina do Criador. Isso é fundamental. Por isso que tem aquela história, o amor vence tudo. Isso era uma frase ocultista. O amor vence tudo. O que é isso? Quer dizer, se você tiver Deus, tudo você vai vencer. Então, são mensagens profundas, que aquele que tem um conhecimento e entende, se torna muito mais fácil. Então, boa noite para todos, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita esperança, tudo de bom para vocês.